Graça e paz, amém? Glória a Deus. Vamos meditar agora na palavra do Senhor. E o tema da mensagem que eu trago hoje, glória a Deus, hoje eu consegui um tema, que normalmente quando você me pergunta, tem o tema, Elaine? Nossa, eu não consigo dar tema às mensagens. Mas dessa vez o Senhor colocou um tema no meu coração e é Cartas de Cristo. A mensagem que nós vamos trazer hoje tem como tema Cartas de Cristo. E o texto que nós vamos ler está em 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Segundo Coríntios, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Nós vamos ler todo o capítulo, é um pouquinho grande o texto, mas vale a pena, vai valer a pena. Diz assim: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por vós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o Espírito da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte, não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Curve a sua cabeça e vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, nós te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos dado a oportunidade de te adorar, de te prestar culto. Como é gostoso estar na sua presença. Desde a abertura deste culto nós podemos sentir a presença do Senhor, e como é bom poder render louvores ao Senhor. Como é bom, Senhor, poder cantar, orar, falar com o Senhor. E agora, Deus, nós queremos que os nossos corações estejam preparados como uma terra fértil para recebermos a palavra, os ensinamentos do Senhor. Queremos, ó Deus, nos alimentar do Senhor, ó Deus. Eu quero estar aqui, Senhor, como um canal. Eu quero ser ministrada pela sua palavra e ministrar ao coração, Senhor, da igreja do Senhor, a palavra do Senhor. Nos alimente
alimente, ó Deus, com a Tua palavra. Nos fortaleça, Senhor, com a Tua palavra. Nos ensina, nos corrige, ó Deus, em nome de Jesus, através da palavra do Senhor, Pai. É o que nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Somos cartas de Cristo. Quase não se vê falar mais em carta, né, gente? Hoje em dia tudo é direct, né? A gente faz tudo pelo direct no Instagram. Gostei de aprender isso. Ou por mensagens do WhatsApp, e olhe lá se é por mensagem, né? Normalmente um áudio que a gente manda acelerado ainda. Não se ouve mais muito falar em cartas. Carta me faz lembrar também de currículos, né? Aqui fala de carta de apresentação. O Paulo faz uma pergunta: por acaso vocês precisam de carta de apresentação? Vocês precisam chegar na igreja, por exemplo, se eu for visitar uma outra igreja, será que eu preciso pedir carta de recomendação aos meus pastores para estar num outro lugar? Paulo nos ensina aqui que não, né? Que nós somos a carta viva. O que é um currículo, uma carta de apresentação? São documentos que relata ali o histórico de uma pessoa, a sua escolaridade, as suas experiências profissionais, a sua formação. Uma carta de recomendação seria como alguém falando bem de você para você entrar em algum lugar. Ok, pode receber essa irmã aí, que ela é uma bênção, viu? Ela é ministra da palavra do Senhor, é crente, é fiel, pode recebê-la aí. Seria mais ou menos isso. E aí, eu fico pensando, Paulo pergunta isso aqui para eles: vocês precisam de carta de recomendação? Me veio à memória Jó. Sabe quem que deu uma carta de apresentação de Jó para Satanás? O próprio Deus. Quando Deus vê Satanás, ele pergunta para ele assim: de onde você está vindo? E ele fala assim: de passear pela terra. E ele fala, aí Deus fala para ele: se você estava passeando pela terra, certamente você viu lá o meu servo Jó, homem fiel e justo. Olha que carta de recomendação que foi essa, dada pelo próprio Deus. Não foi outro homem que falou isso. Olha, Jó é fiel, ele é justo. Não, foi o próprio Deus. E eu fiquei me perguntando como está sendo feita a minha leitura diante de Deus e diante das pessoas. O que é que eu tenho apresentado como carta viva nesse mundo para as pessoas? Como eu tenho sido lida aqui? E eu volto a repetir, somos cartas de Cristo. E cartas precisam ser abertas e lidas. Os princípios cristãos, eles precisam ser vistos em nós. Assim como era visto por Deus, os princípios dele e o caráter dele em Jó. É necessário que as pessoas vejam isso através de nós como cartas vivas. Ninguém precisa falar ao nosso respeito: olha, pode ir lá nascer feliz, porque o Léo é justo, ele é fiel, é um crente de verdade. Não, as pessoas têm que ver isso na vida do Léo, lá onde ele trabalha, por onde ele passa. A esposa dele tem que ver isso nele. É um homem de Deus. É um servo fiel do Senhor. E o que eu tenho visto em muitas rodas de conversa, às vezes nas mídias, são as pessoas fazendo leituras muito ruins a respeito da igreja, a respeito das pessoas que carregam o nome de Cristo. O pastor falou sobre isso na mensagem dele. A igreja é uma só. Então, quando alguém faz uma leitura ruim em um cristão, ele está fazendo de toda a igreja. Ele fala, né? Crente é tudo errado. Ele fala assim, porque ele viu um cristão que passou uma leitura ruim a respeito dele mesmo, que não deu um bom testemunho, que não mostrou princípios cristãos na sua vida. Então, nós precisamos ter essa preocupação no nosso dia a dia. Por quê? Porque nós temos essa responsabilidade de sermos cartas vivas de Cristo. Irmãos, as pessoas que não vêm à igreja, que não assistem um culto, que não ouvem a palavra de Deus, nem nas redes sociais e nem nas igrejas, elas a ouvem através de nós, através do nosso comportamento. É assim que elas conhecem a Cristo. Algumas pessoas que não tem paciência de igreja nenhuma, não estou nem falando de placa não, né? Nem aqui não, é em qualquer uma.
não ouvem a palavra do Senhor, elas vão conhecer Cristo através de mim e através de você. Essa é uma responsabilidade nossa como cristãos. Então, se nós não carregarmos os princípios cristãos em nós, nós estaremos passando uma leitura errada a respeito de Cristo para as pessoas. Olha que responsabilidade nós temos sobre nós. As cartas também, elas precisam ser legíveis. Se eu receber uma carta em inglês, eu vou ficar frustrada, porque eu não vou entender nada. Eu não conheço essa língua, não sei ler ela, não sei falar dela. Às vezes, a gente recebe uns pedidos médicos, quando a gente vai atender um paciente, ele fala assim, me dá uma instrução aqui nesse pedido. Eu pego o pedido, eu não entendo nada que está escrito lá. Eu falo, Jesus, não tem nada legível. Eu falo, eu não sei que exame que esse médico te pediu. Volta nele, pergunta, porque eu não consegui entender. De que valeu aquele pedido para a gente? Para a gente nada. Porque o conhecimento, o médico sabe o que ele quer, mas a gente que vai executar o exame, a gente não entende. Porque está ilegível. A vida cristã que expressamos não pode ser confusa. Ela tem que ser segura, tem que ser firme. E muitos de nós, e eu falo até de mim, a gente passa leituras inseguras a respeito de Cristo para as pessoas. Quer ver um exemplo? Às vezes uma pessoa vem te falar de uma dificuldade que ela está passando. Nossa, eu estou passando aqui por uma enfermidade, um problema difícil. E aí, ao invés da gente mostrar fé e falar assim, olha, Senhor é com você, Ele vai te dar vitória. A gente fala assim, nossa, se eu te contar a minha história debaixo do pé de amora, você chora. Minha vida está pior do que a sua aí, irmã. O negócio está ruim do meu lado. Então a gente está passando o quê? Fé? Não, insegurança. Nós precisamos expressar firmeza, segurança. As pessoas esperam isso do crente. As pessoas esperam que a gente demonstre a fé que nós pregamos. A gente fala de um Deus que cura, de um Deus que faz milagre, de um Deus que supre necessidades, que sustenta. Mas na hora de praticar, a gente mostra fraqueza, insegurança, falta de fé, muitas vezes no dia a dia. Então, por que Deus fala isso com a gente? Para nos alertar, irmãos. Para nos lembrar, porque Ele nos chamou, nos colocar na posição que Ele quer, pela qual nós fomos chamados. Cartas também precisam trazer boas notícias. Eu não sei se é do tempo de alguém aqui, mas alguém lembra do telegrama? Não é do meu tempo não, gente, foi meus pais que me contaram. Mentira, é sim. Eu lembro, criança, do telegrama. Quando alguém recebia um telegrama, a gente ficava assustado, porque telegrama normalmente era uma notícia ruim. Um parente de longe que morreu, aí mandava um telegrama para avisar. Era um tipo de carta. Então, normalmente quem recebia já estava esperando, na maioria das vezes, uma notícia ruim. Só que nós, como cartas de Cristo, precisamos levar boas novas, boas notícias. As pessoas precisam ver boas novas escritas em nós, sendo reveladas no nosso dia a dia. E eu creio que, como é um testemunho muito conhecido por nós, eu posso usar como exemplo a vida da Otelina, que traz boas novas aos nossos corações. Se ela fosse uma carta que não trouxesse boas notícias, toda vez que a gente encontrasse com ela ia só trazer murmuração e reclamação a respeito das tribulações que ela passou na sua saúde, que para muitas pessoas é um peso muito forte. Eu encontrei com ela essa semana chegando do hospital, tinha ficado o dia inteiro, e ela do outro lado sorrindo, graça e paz, Elaine, não, estou cansada, fiquei o dia inteiro no hospital, rindo, levando boas novas o que de Cristo, porque o que ela tem? A paz que excede todo o entendimento. Porque a gente pensa, como que eu vou levar boas novas se eu só passo tribulação? Você vai levar boas novas porque você serve a Cristo e você não vive de circunstâncias. Você vive de fé, de um Deus que está com você em todas as situações e que te fortalece em todas as situações. Ela não precisa, Senhor, eu te peço a cura, mas com cura sem cura eu te louvo. Não é assim? Então nós precisamos ser cartas vivas que levam as boas novas. E uma coisa, irmãos, que nós temos que pensar é que nós não precisamos provar nada para ninguém. Nós não podemos viver o tempo todo querendo provar as coisas para as pessoas.
eu vou fazer assim porque eu tenho que provar para o outro que eu sou cristã. Não. Olha só, do primeiro versículo até o 4, Paulo fala assim, vou ler do 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Lá no Antigo Testamento, Deus deu para Moisés os mandamentos nas tábuas de pedra. Ela era ali a lei. E aí as pessoas obedeciam ali os 10 mandamentos. Não, você não pode matar, senão você vai morrer. Você não vai adulterar, senão você vai morrer. A lei trazia como resultado do pecado a morte. E aqui está dizendo que nós já não vivemos mais depois de Cristo, depois que Jesus veio, morreu por nós, nós já não vivemos mais a lei. Porque não está escrito com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, escrito no nosso coração. O que isso quer dizer? Que nós não obedecemos a palavra do Senhor ou expressamos como cartas vivas. Nós deixamos o pecado não é porque seguimos a uma lei rígida, mas porque temos Cristo guardado dentro de nós. Porque hoje, tudo aquilo que nós podemos ou que nós não podemos, a gente não tem que ir lá e ler nas tábuas de pedra. Não matarás. Você sabe que se você matar, você vai morrer. Não. A gente não tem vontade de matar, porque a gente tem o Espírito Santo. A gente quer vida para as pessoas e vida para nós. A gente não quer adulterar, não quer adulterar, porque eu amo o Senhor, Ele abomina o adultério. A palavra do Senhor, a obediência, as ordenanças dEle, hoje estão no meu coração. É isso que Ele está dizendo aqui. Então, nós não vivemos uma vida cristã para provar para as pessoas que somos cristãos, mas porque amamos o Senhor e a sua palavra está gravada em nós, em nossos corações. Do versículo 5 ao 7 eu vou ler agora. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Tem pessoas que usam isso aqui de uma forma muito errada, a letra mata, então você não pode estudar a Bíblia. Não, não é isso, você deve estudar a Bíblia, não é isso que está falando aqui. Está dizendo que você não vive mais pela lei, mas pela graça de Deus. A lei trazia consigo a morte. A graça de Deus te traz vida, te traz condição de se arrepender e ter vida e receber perdão. As pessoas no Antigo Testamento estavam condenadas à morte depois do pecado. Jesus veio e acabou com isso. A nova aliança nos deu o direito de arrependimento e mudança de vida. Então, a partir do momento que nós conhecemos Jesus, nós começamos a ser transformados. E começamos a mostrar-lhe Ele através da nossa vida. A nossa capacidade não vem de nós mesmos, vem de Deus. Por que eu não peco? Porque eu sou muito bom, sou muito santo, porque eu sigo a palavra. Não, porque o Espírito Santo nos ajuda a não pecar. Porque o Espírito Santo nos conduz a uma vida de santidade. E isso é constante, é todos os dias, é o tempo todo. O segredo do ministério de Paulo era a sua dependência de Deus. Paulo, irmãos, era um cara que aprontou todas antes de conhecer Jesus. Um perseguidor da igreja, que mandava matar e matava cristãos. Era uma pessoa que era uma carta que não levava boas novas, não levava Cristo, não expressava o amor de Deus. Ele conhecia a lei, ele obedecia a lei. Pecou, morreu. Você está errado, você merece morte. Era isso. Só que quando ele conhece Jesus, quando ele tem um encontro com Deus, a vida dele então é totalmente transformada. E começa a ser feita uma nova leitura através da vida dele. Um homem que montou inúmeras igrejas, que iniciou inúmeras igrejas, que fez muitos discípulos para o reino de Cristo, depois que ele se encontrou com Jesus. Do versículo 8, agora eu vou ler. Como não será de maior glória o ministério do Espírito?
Porque se o espírito de condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Clara, vê se você consegue colocar Êxodo 34, versículo 33, só para os irmãos verem aqui. Essa parte aqui está falando de um acontecimento do Velho Testamento. Quando Moisés estava no monte, ele ficou lá 40 dias junto com Deus, escrevendo os mandamentos. E por ter ficado ali perto de Deus por tanto tempo, 40 dias ele esteve ali. Quando ele desceu do monte para ler os mandamentos para o povo de Israel, o rosto dele estava brilhando. E o povo ficou até com medo. Ficaram com medo ao ver aquele brilho no rosto dele. Era algo muito diferente. E aí, quando ele viu que as pessoas estavam com medo daquilo, ele colocou um véu cobrindo o seu rosto. E isso aqui fala de relacionamento com Deus. E esse texto que nós lemos está dizendo, se aquela glória que era passageira, depois que Moisés ficasse fora do monte, que ele estivesse já longe, não estivesse ali na presença de Deus, aquele brilho ia sumir. Não ia ficar o rosto dele resplandecente para sempre. Era um brilho transitório, algo passageiro, uma glória transitória. E esse texto está dizendo, se só por ele ter ficado lá, aquele tempo perto de Deus, o rosto dele brilhou daquela forma, muito mais não vai ser a glória agora? E sabe quem carrega a glória de Deus agora? Eu e você, cartas vivas de Cristo. A glória de Cristo está sobre nós e nós precisamos resplandecer essa glória nesse mundo. Muito mais, irmãos, do que sermos murmuradores, criticadores de qualquer coisa, de política, de qualquer coisa, ou de ficar maldizendo as outras pessoas. Como igreja e como cartas vivas, nós precisamos resplandecer a glória de Deus. Moisés cobriu o rosto dele com um véu, mas nós não podemos fazer isso. Nós precisamos revelar a glória de Deus nesse mundo. Então, se essa glória está sobre a sua vida e você tem escondido ela das pessoas, guardado só para você, arranca esse véu. Arranca esse véu e deixa a glória de Deus resplandecer através da sua vida. Onde você passar, as pessoas estão precisando de cura, estão precisando de transformação. Seja a carta viva de Deus onde você passar como igreja de Cristo. Às vezes você pensa assim, como é que eu vou fazer diferença nesse mundo? Com o Deus que habita em você. Com a glória dele que é manifestada através de você. O brilho dele era passageiro, o nosso não pode ser. Quando ele saía do monte e descia, o brilho começava a sumir. Quando ele voltava para o monte, perto de Deus, a glória voltava a aparecer dele, o rosto dele voltava a resplandecer. É por isso que a gente fala tanto em relacionamento com Deus. Sempre é ministrado isso aqui. Nós só podemos ter esse brilho em nós, resplandecer a glória de Deus, se nós tivermos relacionamento com Deus. O que isso significa? Tempo com Ele, tempo com Deus. Minha avó tinha uma fé diferente, mas ela que me mostrou e me ensinou o primeiro caminho para Cristo. A fé dela era diferente. Ela tinha o tempo dela de parar e dedicar a Deus. E ela parava. E de manhã sempre, quando eu levantava, a primeira coisa que ela fazia era falar com Deus, do jeito dela. E no final da tarde, às 6 horas, ela tinha lá a rádiozinha dela que ela ouvia, e ela tinha o tempo dela. E às vezes eu paro para pensar, Senhor, onde está a minha fidelidade no meu relacionamento com o Senhor? Porque falar com a igreja, tem relacionamento com Deus, é até bonito, mas na hora da prática não é assim. Nós temos hoje em dia muitos afazeres e muitos atrativos que tiram isso de nós. Tiram o nosso relacionamento com Deus, tiram o nosso tempo com Deus. São tantas coisas que a gente já acorda pensando que tem que fazer. O dia parece que ficou tão pequeno que se a gente for olhar, o dia passa e nós não paramos um tempo para conversar com o nosso Pai. Eu sei que você é cristão e fala com Deus o tempo todo, eu sei. Talvez você vê ali
algo bonito e você lembra de Deus. Talvez no decorrer do seu dia saia ali palavras de adoração, de louvor. Mas eu estou dizendo de parar e ter atenção para ouvir e falar com Deus. Muito bonito a gente falar isso, mas nós precisamos praticar. Porque muitos, não vou falar muito de nós não, muitas vezes nós estamos perdendo esse brilho. As pessoas procuram em nós esse brilho do Espírito Santo e não o encontram por falta de relacionamento com Deus, por falta de nós dedicarmos a nossa vida em buscar o Senhor para resplandecer isso nas pessoas. A gente precisa prestar mais atenção nisso. Versículo 13. Não somos como Moisés que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Nós, com cara descobertas, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Muitas pessoas estão vivendo religiosidade, só pregando lei, só pregando lei. E eu tive uma experiência uns anos atrás, eu fui de uma igreja, amava, viu, irmãos, a minha igreja, mas era uma igreja de usos e costumes diferentes dos nossos, né, onde a mulher não podia usar algumas coisas, né, usava-se mais só saias, e foi muito bom para mim esse tempo em que eu servi o Senhor lá. Mas houve um período que eu saí e fui congregar numa igreja batista em outro lugar. E quando eu cheguei lá, eu estava tão acostumada por tantos anos, dizendo, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, que eu perguntei assim para o pastor no gabinete dele, pastor, o que não pode fazer aqui? Sabe o que ele respondeu para mim? Aqui você pode tudo, você só não pode pecar. Nossa, falei, meu Deus, pode tudo, só não pode pecar. E por que isso veio ao meu coração, essa lembrança, quando eu estava lendo essa palavra? Porque nós não vivemos de leis. Eu não preciso que a pastora me ensine a vestir hoje. Ela fala assim, você pode usar isso ou aquilo, porque o Espírito Santo, ele me fala que eu preciso andar decentemente vestida. E não interessa se é calça, se é saia, o que é. Eu tenho que andar decentemente vestida, então não preciso de ninguém colocando ordens em mim para eu saber o que agrada ao Senhor. Porque a lei, a palavra dele está gravada no meu e no seu coração. Então hoje você sabe o que você pode, o que você não pode. Porque você pode qualquer coisa, menos pecar contra o seu Deus. Nós precisamos viver para adorá-lo. De glória em glória, indica uma glória crescente. Isso quer dizer que nós estamos sendo transformados dia após dia com a ajuda do Espírito Santo. E eu quero concluir isso aqui dizendo que cada dia que nós acordamos, nós somos uma carta em branco, como uma folha de ofício em branco. E nós temos ali a oportunidade de mudar mais alguma coisa em nós. E a gente precisa fazer escolhas. Às vezes, irmãos, nós deixamos nossa vida ser escrita por outras pessoas, que vão ditar como nós vamos ser, como nós devemos proceder. Ou deixamos ser escrita a nossa história, a nossa carta, por circunstâncias, por situações. Muitas pessoas estão vivendo assim, de acordo com a circunstância que ela está vivendo, de acordo com a luta que ela está vivendo. Aí o outro vê esse cristão e enxerga, não Deus, mas a luta dele. Porque é isso que ele está refletindo, não está refletindo Cristo. Algumas pessoas estão se deixando ser escritas pelo inimigo, pelas vozes dele, pelo que ele fala que ele é. E nós precisamos mudar isso. E todos os dias, quando acordarmos, lembrarmos, eu sou uma folha em branco e hoje eu quero que a minha vida reflita Deus. Então é deixar o Espírito Santo escrever quem você vai ser, como as pessoas vão te ver. Eu não sou uma pessoa boa, eu falo isso, eu não sou uma pessoa calma. Eu sempre falo isso, você é calma, não. Eu tenho uma voz calma, mas eu não sou calma, eu sou brava. Quem me transforma é o Espírito Santo, irmãos.
Quando eu chego para trabalhar, eu falo, meu Deus, me ajuda a refletir o Senhor aqui, com as pessoas que trabalham comigo, com as pessoas que eu vou conviver hoje, porque lidar com pessoas é difícil. E às vezes a gente enfrenta umas coisas que dá vontade de se revidar. Eu falo, me ajuda a refletir o Senhor. Não é sempre que eu consigo não, viu? Às vezes a gente erra, você vai errar. Você vai errar também. Você vai pecar. Sabe o que você tem que fazer? Quando levantar no outro dia de novo, Senhor, é mais uma oportunidade. O que o Senhor tem para melhorar em mim? É com a sua ajuda. Paulo sabia que ele era fraco sozinho. Ele sabia que se Deus não estivesse com ele, ele não ia chegar a lugar nenhum e não ia ser quem ele foi. Assim sou eu e você. Se não for o Senhor em nós, nós não vamos ser boas esposas, bons maridos, bons filhos. Nós não vamos refletir Deus em lugar nenhum, nem na igreja, nem em lugar nenhum. É pela ajuda do Espírito Santo. Então nós precisamos nos render ao Espírito Santo e deixar que Ele escreva-nos como cartas vivas dele, para expressarmos o amor do Pai nesse mundo tão necessitado. Amém? Você entendeu, irmão? Amém? Fala um amém aí, quem entendeu? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Só quem te conhece melhor do que você mesmo é o Pai. Só Ele. Com tudo que nós aprendemos aqui hoje, peça ao Senhor, fala, Deus, eu quero ser a diferença nesse mundo, quero refletir o Senhor aqui. Talvez você tenha marcas aí, cartas que foram mal escritas lá atrás, coisas que o diabo tenta esfregar na sua cara, te envergonhar e falar, quem é você? Para falar que é cristão ou para refletir, você fala, eu sou filho de Deus, com uma oportunidade de ser reescrito. Eu sou filho de Deus, com uma oportunidade de receber da glória dele hoje e refletir ele hoje. Rasga aí as cartas passadas e recomece a reescrever você, a sua história. O Senhor espera isso de você. Ele te chamou para isso, para ser uma carta viva dele aqui. Para ser discípulo, a pessoa tinha que ser escolhida por Jesus. Tinha que ser vista por ele, andar com ele, aprender dele, para depois ser discípulo dele. Se você tem ouvido a palavra do Senhor, ela brada dentro de você, você foi escolhido. Você foi chamado. Você tem vindo aqui, você tem conhecido dele, ele tem te ensinado e tem te chamado para fazer discípulos. E às vezes você pensa, o que eu posso fazer? Eu não sou uma pessoa de altar, eu não sou uma pessoa boa em gravar vídeos e postar falando de Jesus. Você é bom para mostrar Jesus e a mudança que ele fez em você lá dentro de sua casa e ver transformação lá. Você foi chamado para ser a luz lá onde você trabalha e mostrar como carta viva Cristo que você conheceu, que você serve lá onde você trabalha. Se até aqui as pessoas fizeram uma leitura ruim a seu respeito, muda isso hoje. E se você ouviu essa mensagem ou vai ouvir em algum momento e foi ferido porque você viu algum cristão errar com você ou te magoar, eu como igreja te peço perdão em nome de Jesus. Se nós te passamos como cristãos uma leitura errada que te entristeceu, eu te peço perdão. Como igreja de Cristo, eu te peço perdão. E eu quero dizer a você que se entristeceu com alguém e deixou Cristo, porque você viu alguém errar e se decepcionou. Saiba que nós buscamos transformação no Pai todos os dias quando nós acordamos. Se lá atrás nós como igreja erramos com você, hoje nós estamos sendo reescritos, remodelados, remoldados. E nós queremos mostrar esse Deus tão maravilhoso. Esse Deus que ama você, que abomina o pecado, mas ama você. E quer você perto dele. E quer que você tenha uma vida maravilhosa, porque foi para isso que ele te fez. Deus criou um mundo, céus, terra, tantas coisas e fez o homem para que ele desfrutasse de tudo isso. Mas nós, que
outrora éramos escravos por causa do pecado cometido pelo Adão, e nós carregamos esses pecados, a nossa natureza pecaminosa. Hoje nós temos o Espírito de Deus, e aonde está o Espírito de Deus, há liberdade. Não é liberdade para pecar, é liberdade porque você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo do que você fez, você não é mais escravo do que você estava fazendo, praticando até agora. Você é livre a partir do momento que o Espírito Santo está habitando em você. Se você estava se sentindo longe do Espírito de Deus, hoje, como foi cantado aqui, você anseia pela presença dEle. Recebe hoje o Espírito Santo. Recebe hoje o Espírito Santo dentro de você, te limpando, te moldando, te lembrando quem você é. E todas as vezes que o inimigo lançar, tentar escrever na sua folha em branco que você é um pecador, você vai falar: eu sou filho, lavado e remido pelo sangue de Cristo. Eu sou nova criatura que encontrei Jesus. E eu posso até ter errado aqui, mas hoje eu me levanto e deixo Deus me reescrever. Eu sou hoje uma carta viva que mostra o amor, que mostra o perdão, que mostra a transformação de Cristo. Deus, é isso que nós queremos como igreja. Levar o amor do Senhor, levar a paz do Senhor, ó Deus. Nos ensina a cada amanhecer a ser a Tua igreja, nesse mundo, Senhor. Ó Deus, onde tem, Deus, reinado tanto pecado, tanta tristeza, Senhor. Onde tem pessoas tão sofridas, que possamos levar o amor do Senhor, Deus, em nós, gravados em nosso coração. O amor que o Senhor está nos ensinando, Deus, que possamos carregar Ele onde nós estivermos, Pai, e que possamos ver uma transformação na vida de quem está perto de nós, porque onde estiver um filho seu, aonde estiver, ó Deus, uma igreja sua, ó Deus, nós não queremos colocar véu nenhum em nós, nós queremos resplandecer a sua glória, para que as pessoas que estejam perto de nós sejam contagiadas pelo seu amor. Nós não somos guiados por vistas, nós não somos guiados, ó Deus, por circunstâncias, mas somos guiados por coisas eternas. Somos guiados, ó Deus, pelo Senhor, pelo Teu Espírito, e é isso que levaremos como Tua igreja. A Tua igreja te louva, a Tua igreja te adora. Nós te louvamos, porque o Senhor tem nos ensinado através da Tua palavra. Nós te engrandecemos, que saiamos daqui fortalecidos, ó Deus, nova criatura, ó Deus, para mostrar o novo do Senhor, Deus, em nome de Jesus.